Olá, Snipers, capítulo 171. Lembrando que já comentei outros capítulos de Jujutsu Kaisen, então vai ver esses vídeos também. O Fushiguro está ali ativando o seu domínio, porém o Red, ao invés de tremer de medo, contra-ataca com uma nova técnica, o sexto entrelaçado oco. Essa técnica é um protótipo do novo estilo das sombras, o domínio simples, e ele tem a habilidade de nulificar um domínio e seus acertos garantidos. Basicamente, essa técnica anula os acertos garantidos de um domínio, então um ataque que acertaria o alvo não vai acertar, por ter sido anulado. Todo irônico, o Red manda um que peninha para o Megumi, porém, surpreendendo o Red, dois sapos agarram as pernas dele. Então é citado um acontecimento de Shibuya, onde Jogo e Hanami usaram a ampliação de domínio. Para quem não lembra, a ampliação de domínio é uma técnica de barreira que cobre o usuário em um escudo fluido, que imita o efeito de um domínio, neutralizando qualquer técnica com a qual ele entre em contato. Jogo e Hanami usaram essa técnica em um domínio de acerto garantido para anular a técnica amaldiçoada sem limites do Gojo, ao propositalmente não usarem a técnica amaldiçoada deles e dessa forma deixando algum espaço para passar por ela. Então é dito que o sexto entrelaçado oco e o domínio simples não conseguem neutralizar técnicas amaldiçoadas diretamente, e o Red se questiona como o Megumi o acertou. Então, continuando, é dito que essas técnicas amaldiçoadas neutralizam a barreira de uma expansão de domínio, assim anulando o efeito de acerto garantido, e que a expansão de domínio do Megumi está incompleta, e ao converter o espaço dentro do ginásio em seu domínio, a barreira é forçadamente fechada e não tem seu efeito de acerto garantido manifestado pela técnica amaldiçoada dele. E naquele momento, o Jardim das Sombras Quimeras é apenas uma extensão das 10 sombras, algo que meramente melhora o potencial da capacidade do Megumi em 120%, e que esse domínio incompleto pegou o Red de surpresa. Então o Megumi pergunta onde está aquele sorriso pretensioso fazendo um show. O Red pergunta aos berros se o Megumi acha mesmo que o derrotou, mas é atacado no mesmo momento, e assim começa a porradaria, ou melhor, de espancamento do Red. Então, mesmo apanhando, o Red começa a processar, dizendo que ele entende que todos aqueles Shikigamis e Crones foram feitos antes de ele ser acertado, e que, em outras palavras, aquele domínio não tem um efeito de acerto garantido, e que a melhora na performance de técnica do Megumi é incrível, e que aquilo é muito mais desafiador que um domínio de acerto garantido, e que se o Megumi utilizar o elefante abundante ali, o Red seria derrotado. Mas como esperado, não aceitando a derrota, o Red joga recibos para cima. O Megumi logo nota algo de estranho, que o recibo não caiu e sim foi arrancado de propósito, e em um instante o domínio se enche de água. O Red diz que se ele não reforçar o pisar dele com energia amaldiçoada, pode acabar sendo sugado, e que tudo naquele domínio é a sombra do Megumi. E ele diz que tudo era muito conveniente, mas que uma coisa o incomodava. Uma frase do Megumi dizendo que ele estava ficando sem armas, e que o Red só tinha visto uma arminha amaldiçoada, e que ou o Megumi tem uma baixa capacidade e precisa se assegurar que tem espaço para uma arma própria, ou que ele tem que assumir o peso dos objetos que guarda na sombra, e que ele tinha certeza sobre a segunda teoria. Então usou o domínio do Megumi contra ele. Então ele vem com os lances de peso dos carros, e que os crones do Megumi parecem não suportar toneladas, mas que ele ainda consegue utilizar Shikigamis. Então, com sua carta na manga, o Red diz que vai continuar adicionando peso até que o Megumi colapse com o próprio peso. Porém, as reviravoltas continuam. Sorrindo, o Megumi diz que o Red se esqueceu que um domínio incompleto ainda continua sendo um domínio,
e que tem sombra acima do Red também, lançando o elefante abundante no Red. E com uma excelente pergunta, o capítulo termina com Megumi questionando quem vai colapsar primeiro. Enfim, explicando a técnica do Red e afins, o Megumi usou a técnica de expansão dele, que, como nós sabemos, garante 100% de chance de acertar o inimigo com a técnica amaldiçoada que o Megumi usar dentro dela. Entretanto, o Red sacou uma brecha, por assim dizer, e uma nova habilidade surgiu. Ela funciona como um domínio simples e anula esse efeito de 100% de chance de acerto, tornando a técnica de expansão inútil. Mas essa habilidade impede apenas ataques vindos de uma técnica de expansão de domínio, e não técnicas amaldiçoadas normais, como os Shikigamis do Megumi e os Crones. E como a técnica de expansão do Megumi é incompleta, a técnica dele não funciona 100% como uma expansão de domínio, mas sim como uma extensão das suas habilidades. E por conta disso é que o sexto entrelaçado oco do Red não funcionou, porque tecnicamente aquilo não é uma expansão de domínio, sim uma extensão. Enfim, como eu já estou dizendo faz algum tempo, eu estou amando esses momentos de brilho do Megumi, ele espancando o Red, mostrando quem é que manda. Tá simplesmente perfeito esses destaques. Achei o capítulo meio confuso, reli algumas vezes para entender melhor, mas achei sacana explorar as fraquezas do Megumi, como os pesos nas sombras. Para quem não sacou, a sombra do Megumi é como uma mochila, por assim dizer. Quanto mais peso você põe, pior fica para ele se movimentar, para ele fazer coisas. Afinal, aquilo pesa o corpo dele. Então foi isso que o Red usou. Ele adicionou água na sombra. E isso pesou o Megumi, por isso ele não conseguiu fazer mais nada. E o Red pensou que ele tinha vencido e disse que ia continuar adicionando pesos até que o Megumi colapse. Porém, a expansão de domínio, né, por assim dizer, é toda feita de sombras. Então o Megumi fala que tem sombras não só embaixo, né, porque já que ele utilizou água, mas também tem sombras em cima. E foi quando ele lançou o elefante abundante, com o objetivo de amassar o Red e vencer. E tá uma luta acirrada até, espero que se resolva no próximo capítulo. Duvido muito que o Red tenha sido esmagado pelo elefante abundante. Ainda acho que vai rolar alguma coisa. Enfim, foi um capítulo ótimo, ainda trazendo o Megumi durão, ótimas lutas, novas técnicas para enriquecer o universo e muita porradaria porque a gente gosta. O mangá de Jujutsu Kaisen continua ainda com uma excelente qualidade, com uma história interessante, às vezes um pouco confusa, de fato, às vezes um pouco confusa, porque o universo às vezes pode ser um pouquinho confuso, mas lendo um pouco e dando muita atenção você consegue entender. Mas enfim, as lutas estão muito legais. Esse destaque que estão dando no Megumi também está bem legal. Eu espero mais ainda que ele tenha destaque, embora eu espere que essa luta termine mais rápido, porque acho que tá ficando muito preso nessa parte. O Red também não é um oponente tão forte assim, então acho que ele já pode derrotar o Red no próximo capítulo e seguir adiante, ir para encontrar com o Itadori, encontrar novos inimigos e a gente ficar sabendo um pouco mais sobre a barreira, que a gente não tem tido muita informação sobre o que está acontecendo nas outras colônias, os planos do Kenjaku, que simplesmente só mostrou ele falando lá com os chineses e depois desapareceu. Então eu espero que acabe essa luta o mais rápido possível para poder focar em outras coisas, mas que continue dando destaque pro Megumi, que ele não apanhe só porque agora o foco não é ele e tal, que ele continue sendo um oponente forte para os seus adversários, assim como o Itadori é. Enfim, eu estou gostando do decorrer da história, tô achando a luta interessante e vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Se vai continuar no Megumi, eu acho que deve focar no Megumi ainda, ou se vai mostrar o Itadori e outras colônias, o que tá acontecendo lá de fora, que até agora não mostraram o Yuta também, que ele entrou na colônia, se eu não me engano, então ainda tem muita coisa pra mostrar, então espero que não fique tão preso somente nessa luta por muitos capítulos. Enfim, se você quer me apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, like, me diga o que vocês estão achando dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen.
me siga nas minhas redes sociais, o Instagram e o Twitter. Principalmente no Twitter, que eu posto muitas coisas lá. Eu vou começar a postar algumas coisas no Instagram, mas por enquanto eu só tô no Twitter mesmo. Então me siga nas minhas redes sociais. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.